A Piedade estava acendendo, e esperou na cozinha que o café fervesse para levar a sua caneca sem açúcar. Santa Sofia de la Piedade perguntou-lhe, como todas as manhãs, em que dia da semana estavam, e ele respondeu que era terça-feira, 11 de outubro. Vendo a impávida mulher dourada pelo brilho do fogo, que nem nesse nem em nenhum outro momento da sua vida parecia existir por completo, lembrou-se de repente que um 11 de outubro, em plena guerra, acordou-o a certeza brutal de que a mulher com quem tinha dormido estava morta. Estava realmente, e não se esquecia da data porque ela também lhe havia perguntado uma hora antes em que dia estavam. Apesar da evocação, tampouco desta vez teve consciência de até que ponto o tinham abandonado os presságios, e enquanto o café fervia, continuou pensando por pura curiosidade, mas sem o mais insignificante traço de nostalgia, na mulher cujo nome nunca soube e cujo rosto não viu com vida porque tinha chegado à sua rede tropeçando no escuro. Entretanto, no vazio de tantas mulheres como as que chegaram à sua vida da mesma forma, não se lembrou de que foi ela a que, no delírio do primeiro encontro, estava quase por naufragar nas próprias lágrimas, e apenas uma hora antes de morrer, jurara amá-lo até a morte. Não voltou a pensar nela, nem em nenhuma outra, depois que entrou na oficina com a xícara fumegante e acendeu a luz para contar os peixinhos de ouro que guardava num pote de lata. Havia 17. Desde que decidira não vendê-los, continuava fabricando 2 peixinhos por dia, e quando completava 25, voltava a fundi-los no crisol para começar a fazê-los de novo. Trabalhou a manhã inteira absorto, sem pensar em nada, sem se dar conta de que às 10 aumentara a chuva e alguém passava diante da oficina gritando que fechassem as portas para que a casa não inundasse, e sem se dar conta sequer de si mesmo, até que Úrsula entrou com o almoço e apagou a luz. Que chuva, disse Úrsula. Outubro, disse ele. Ao dizê-lo, não levantou a vista do primeiro peixinho do dia, porque estava engastando os rubis dos olhos. Só quando o terminou e o pôs com os outros no pote é que começou a tomar a sopa. Em seguida comeu muito devagar o pedaço de carne ensopada com cebola, o arroz branco e as fatias de banana frita, tudo junto no mesmo prato. O seu apetite não se alterava nem nas melhores nem nas mais duras circunstâncias. Ao fim do almoço experimentou a derrota da ociosidade. Por uma espécie de superstição científica, nunca trabalhava, nem lia, nem tomava banho, nem fazia o amor, antes de que transcorressem 2 horas de digestão. E era uma crença tão arraigada que várias vezes atrasou operações de guerra para não submeter a tropa aos riscos de uma congestão. De modo que se deitou na rede, tirando a cera dos ouvidos com um canivete, e em poucos minutos adormeceu. Sonhou que entrava numa casa vazia, de paredes brancas, e que se inquietava com a angústia de ser o primeiro ser humano que entrava nela. No sonho recordou que havia sonhado o mesmo na noite anterior e em muitas noites dos últimos anos, e soube que a imagem se apagaria da sua memória ao acordar, porque aquele sonho teimoso tinha a virtude de não ser recordado a não ser dentro do mesmo sonho. Um momento depois, com efeito, quando o barbeiro bateu na porta da oficina, o coronel Aureliano Buendia acordou com a impressão de que involuntariamente tinha adormecido por breves segundos e que não tinha tido tempo de sonhar nada. Hoje não, disse ao barbeiro. Volte na sexta-feira. Tinha uma barba de 3 dias pintada de pelos brancos, mas não pensava ser necessário se barbear, se na sexta-feira ia cortar o cabelo e podia fazer tudo ao mesmo tempo. O suor pegajoso da cesta indesejável reviveu nas suas axilas as cicatrizes dos furúnculos. Tinha estiado, mas ainda não saíra o sol. O coronel Aureliano Buendia emitiu um arroto sonoro que devolveu ao paladar a acidez da sopa e que foi como uma ordem do organismo para que jogasse a manta nos ombros e fosse ao reservado. Ali permaneceu mais do que o tempo necessário, agachado sobre a densa fermentação que subia do caixote de madeira, até que o costume lhe indicou que era hora de reiniciar o trabalho. Durante o tempo que durou a espera, voltou a se lembrar de que era terça-feira e de que José Arcádio II não tinha estado na oficina porque era dia de pagamento nas fazendas da Companhia Bananeira. Essa lembrança, como todas as dos últimos anos, passou sem que viesse ao caso pensar na guerra. Lembrou-se de que o coronel Gerineldo Marques lhe havia prometido certa vez conseguir um cavalo com uma estrela branca na testa e que nunca se voltara a falar disso. Em seguida, derivou para episódios dispersos, mas os evocou sem qualificá-los, porque de tanto não poder pensar em outra coisa, tinha aprendido a pensar a frio, para que as lembranças iniludíveis não lhe estragassem nenhum sentimento. De volta à oficina, vendo que o ar começava a secar, decidiu que era um bom momento para tomar um banho,
mas Amaranta se havia antecipado a ele. De modo que começou o segundo peixinho do dia. Estava engatando o rabo quando o sol saiu com tanta força que a claridade rangeu como uma canoa. O ar lavado pela chuvinha de 3 dias se encheu de tanajuras. Então caiu em si, percebendo que tinha vontade de urinar e estava adiando até que acabasse de armar o peixinho. Ia para o quintal às 4:10, quando ouviu os instrumentos longínquos, as batidas do bumbo e a alegria das crianças, e pela primeira vez desde a juventude pisou conscientemente numa armadilha da saudade e reviveu a prodigiosa tarde de ciganos em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Santa Sofia de la Piedad abandonou o que estava fazendo na cozinha e correu para a porta. "É o circo!" gritou. Em vez de se dirigir ao castanheiro, o coronel Aureliano Buendia foi também para a porta da rua e se misturou com os curiosos que contemplavam o desfile. Viu uma mulher vestida de ouro no cangote de um elefante. Viu um dromedário triste. Viu um urso vestido de holandesa que marcava o compasso da música com uma concha e uma caçarola. Viu os palhaços virando cambalhotas no final do desfile e viu outra vez a cara da sua solidão miserável quando tudo acabou de passar e não ficou senão o luminoso espaço na rua e o ar cheio de tanajuras e uns quantos curiosos próximos ao precipício da incerteza. Então foi para o castanheiro pensando no circo, e enquanto urinava tentou continuar pensando no circo, mas já não encontrou a lembrança. Meteu a cabeça entre os ombros como um frango e ficou imóvel com a testa apoiada no tronco do castanheiro. A família não soube de nada até o dia seguinte às 11 da manhã, quando Santa Sofia de la Piedad foi jogar o lixo no quintal e lhe chamou a atenção o fato de estarem pousando os urubus. CD 14. As últimas férias de Meme coincidiram com o luto pela morte do coronel Aureliano Buendia. Na casa fechada não havia lugar para festas. Falava-se por sussurros, comia-se em silêncio, rezava-se o rosário 3 vezes por dia e até os exercícios de clavicórdio no calor da sesta tinham uma ressonância fúnebre. Apesar da sua secreta hostilidade contra o coronel, foi Fernanda quem impôs o rigor daquele luto, impressionada com a solenidade com que o governo exaltou a memória do inimigo morto. Aureliano II, como de costume, voltou a dormir em casa durante as férias da filha. E alguma coisa Fernanda deve ter feito para recuperar os seus privilégios de esposa legítima, porque no ano seguinte, Meme encontrou uma irmãzinha recém-nascida a quem batizaram, contra a vontade da mãe, com o nome de Amaranta Úrsula. Meme terminara os estudos. O diploma que a credenciava como concertista de clavicórdio foi ratificado pelo virtuosismo com que executou temas populares do século XVII na festa organizada para celebrar a sua formatura e com a qual se pôs fim ao luto. Os convidados admiraram mais do que a arte a sua estranha dualidade. Seu temperamento frívolo e até um pouco infantil não parecia adequado a nenhuma atividade séria, mas quando se sentava ao clavicórdio se transformava numa moça diferente, a quem a maturidade imprevista trazia um ar de adulto. Sempre fora assim. Na verdade não tinha uma vocação definida, mas conseguira as notas mais altas através de uma disciplina inflexível, para não contrariar a mãe. Poderiam ter-lhe imposto a aprendizagem de qualquer outro ofício, e os resultados seriam os mesmos. Desde muito menina, a incomodava o rigor de Fernanda, o seu costume de decidir pelos outros, e teria sido capaz de um sacrifício muito mais duro que as lições de clavicórdio, só para não tropeçar na sua intransigência. No ato de encerramento, teve a impressão de que o pergaminho com letras góticas e maiúsculas ornamentadas a liberava de um compromisso que tinha aceito não tanto por obediência quanto por comodidade, e acreditou que a partir de então nem a teimosa Fernanda tornaria a se preocupar com um instrumento que até as freiras consideravam como um fóssil de museu. Nos primeiros anos pensou que os seus cálculos estavam errados, porque depois de ter feito adormecer meia cidade não só na sala de visitas, mas também em quantos saraus beneficentes, festas escolares e comemorações patrióticas foram celebradas em Macondo, sua mãe continuou convidando a todo o recém-chegado que supunha capaz de apreciar as virtudes da filha. Só depois da morte de Amaranta, quando a família voltou a se fechar por algum tempo no luto, é que Meme pôde trancar o clavicórdio e esquecer a chave em algum armário, sem que Fernanda se incomodasse em verificar em que momento nem por culpa de quem ele se havia extraviado. Meme resistiu às exibições com o mesmo estoicismo com que se consagrara à aprendizagem. Era o preço da sua liberdade. Fernanda estava tão satisfeita com a sua docilidade e tão orgulhosa da admiração que a sua arte despertava, que nunca se opôs a que tivesse a casa sempre cheia de amigas e passasse a tarde nas plantações,
e fosse ao cinema com Aureliano II ou com senhoras de confiança, sempre que o filme tivesse sido autorizado no púlpito pelo padre Antônio Isabel. Naqueles momentos de descontração é que se revelavam os verdadeiros gostos de Meme. A sua felicidade estava no outro extremo da disciplina, nas festas ruidosas, nos fuxicos de namoro, em trancar-se prolongadamente com as amigas em cantos onde aprendiam a fumar e conversavam de assuntos de homem, e onde uma vez passaram a mão em 3 garrafas de rum e acabaram nuas, medindo e comparando as partes do corpo. Meme não se esqueceu nunca da noite em que entrou em casa mastigando alcaçuz, e, sem que percebessem a sua perturbação, sentou-se à mesa em que Fernanda e Amaranta jantavam, sem se dirigir a palavra. Tinha passado 2 horas tremendas no quarto de uma amiga, chorando de rir e de medo, e, no outro lado da crise, encontrara o estranho sentimento de valentia que lhe faltara para fugir do colégio e dizer à mãe, com estas ou com outras palavras, que ela podia muito bem tomar uma lavagem de clavicórdio. Sentada na cabeceira da mesa, tomando um caldo de galinha que lhe caía no estômago como um elixir de ressurreição, Meme viu então Fernanda e Amaranta envoltas no halo acusador da realidade. Teve que fazer um esforço enorme para não jogar na cara delas os seus gestos, a sua pobreza de espírito, os seus delírios de grandeza. Desde as segundas férias que sabia que o pai só vivia em casa para salvar as aparências, e conhecendo Fernanda como conhecia e tendo dado um jeito mais tarde para conhecer Petra Cotes, dera razão ao pai. Ela também teria preferido ser filha da concubina. No embotamento do álcool, Meme pensava com deleite no escândalo que teria provocado se naquele momento tivesse expressado os seus pensamentos, e foi tão intensa a satisfação íntima da picardia que Fernanda percebeu. — O que há com você? — perguntou. — Nada — respondeu Meme. — É que só agora descobri como eu amo vocês. Amaranta se assustou com a evidente carga de ódio que trazia a declaração. Mas Fernanda ficou tão comovida que pensou que ia ficar louca quando Meme acordou à meia-noite com a cabeça estalando de dor e sufocando em vômitos de bile. Deu-lhe um frasco de óleo de castor, aplicou-lhe cataplasmas no ventre e bolsas de gelo na cabeça, e obrigou-a a seguir a dieta e o repouso de 5 dias ordenados pelo novo e extravagante médico francês, que depois de examiná-la durante mais de 2 horas, chegou à conclusão nebulosa de que tinha uma perturbação própria de mulher. Abandonada pela valentia num miserável estado de desmoralização, não lhe restou outro recurso senão aguentar. Úrsula, já completamente cega, mas ainda ativa e lúcida, foi a única que intuiu o diagnóstico exato. Para mim, pensou, estas são as mesmas coisas que acontecem com os bêbados. Mas não só recusou a ideia, como também reprovou a leviandade do pensamento. Aureliano II sentiu a consciência doendo quando viu o estado de prostração de Meme, e prometeu a si mesmo se ocupar mais dela no futuro. Foi assim que nasceu a relação de alegre camaradagem entre o pai e a filha, que o livrou por algum tempo da amarga solidão das festanças e livrou a ela da autoridade de Fernanda sem ter que provocar a crise doméstica que já parecia inevitável. Aureliano II passou a adiar qualquer compromisso para estar com Meme, para levá-la ao cinema ou ao circo, e lhe dedicava a maior parte do seu ócio. Nos últimos tempos, o estorvo da obesidade absurda que já não lhe permitia amarrar os cordões dos sapatos e a satisfação abusiva de toda espécie de apetites tinham começado a lhe azedar o temperamento. A descoberta da filha restituiu-lhe a antiga jovialidade e o prazer de estar com ela o ia afastando pouco a pouco da dissipação. Meme despontava para uma idade frutífera. Não era bela como nunca o fora Amaranta, mas em compensação era simpática, simples e tinha a virtude de causar boa impressão desde o primeiro momento. Tinha um espírito moderno que feria a antiquada sobriedade e o mal dissimulado coração avaro de Fernanda, e que, pelo contrário, Aureliano II sentia prazer em patrocinar. Foi ele quem resolveu tirá-la do quarto que ocupava desde menina e onde os olhos assombrados dos santos continuavam alimentando os seus terrores de adolescente, e mobiliou para ela um aposento com uma cama de dossel, uma penteadeira ampla e cortinas de veludo, sem perceber que estava fazendo uma segunda versão do dormitório de Petra Cotes. Era tão pródigo com Meme que nem sequer sabia quanto dinheiro lhe dava, porque ela mesma o tirava dos seus bolsos. E a mantinha em dia com quanta novidade embelezadora chegasse aos armazéns da companhia bananeira. O quarto de Meme se encheu de pedra-pomes para lustrar as unhas, enroladores de cabelos, polidores de dentes, colírios para fazer o olhar lânguido e tantos e tão inovadores cosméticos e aparelhos de beleza que cada vez que Fernanda entrava no dormitório se escandalizava com a ideia de que a penteadeira da filha devia ser igual à das matronas francesas.
Entretanto, Fernanda andava nessa época com o tempo dividido entre a pequena Amaranta Úrsula, que era caprichosa e doentia, e uma emocionante correspondência com os médicos invisíveis. De modo que, quando notou a cumplicidade do pai com a filha, a única promessa que arrancou de Aureliano II foi a de que nunca levaria Meme à casa de Petra Cotes. Era uma advertência sem sentido, porque a concubina estava tão amolada com a camaradagem do amante com a filha que não queria saber de nada com ela. Atormentava um temor desconhecido, como se o instinto lhe indicasse que Meme, bastando querer, poderia conseguir o que Fernanda não pudera, privá-la de um amor que já considerava assegurado até a morte. Pela primeira vez, Aureliano II teve que aguentar as caras fechadas e as violentas ladainhas da concubina, e temeu até que os seus levados e trazidos baús fizessem o caminho de volta para a casa da esposa. O que não aconteceu. Ninguém conhecia melhor um homem que Petra Cotes, o seu amante, e ela sabia que os baús ficariam no lugar para onde tivessem sido mandados, porque se havia uma coisa que Aureliano II detestava, era complicar a vida com retificações e mudanças. De modo que os baús ficaram onde estavam, e Petra Cotes se empenhou em reconquistar o homem afiando as únicas armas com que a filha não podia lutar. O que foi também um trabalho desnecessário, porque Meme nunca tivera o propósito de intervir nos assuntos particulares do pai, e certamente se o fizesse seria em favor da concubina. Não lhe sobrava tempo para amolar ninguém. Ela mesma varria o quarto e arrumava a cama, como lhe ensinaram as freiras. De manhã se ocupava da sua roupa, bordando na varanda ou cosendo na velha máquina de manivela de Amaranta. Enquanto os outros faziam a cesta, praticava o clavicórdio durante 2 horas, sabendo que o sacrifício diário manteria Fernanda calma. Pelo mesmo motivo, continuava oferecendo concertos em bazares eclesiásticos e festas escolares, embora as solicitações fossem cada vez menos frequentes. À tardinha se arrumava, punha as suas roupas simples e as suas duras botinas, e, se não tinha nada para fazer com o pai, ia à casa de suas amigas, onde ficava até a hora do jantar. Era excepcional que Aureliano II não fosse buscá-la para levá-la ao cinema. Entre as amigas de Meme, havia 3 jovens norte-americanas que tinham rompido o cerco do galinheiro eletrificado e feito amizade com moças de Macondo. Uma delas era Patricia Brown. Agradecido à hospitalidade de Aureliano II, o Sr. Brown abriu as portas da sua casa a Meme e a convidou para os bailes de sábado, que eram os únicos em que os Yankees se misturavam com os nativos. Quando Fernanda soube, esqueceu-se por um momento de Amaranta Úrsula e dos médicos invisíveis e armou todo um melodrama. Imagine, disse a Meme. Imagine o que vai pensar o coronel no túmulo. Procurava, é claro, o apoio de Úrsula, mas a anciã cega, ao contrário do que todos esperavam, considerou que não havia nada de reprovável em Meme assistir aos bailes e cultivar amizade com as norte-americanas da sua idade, desde que conservasse a firmeza do seu caráter e não se deixasse converter à religião protestante. Meme captou muito bem o pensamento da tataravó, e no dia seguinte aos bailes se levantava mais cedo do que de costume para ir à missa. A oposição de Fernanda persistiu até o dia em que Meme a desarmou com a notícia de que os norte-americanos queriam ouvi-la tocar clavicórdio. O instrumento foi tirado uma vez mais de casa e levado para a do Sr. Brown, onde efetivamente a jovem concertista recebeu os aplausos mais sinceros e as felicitações mais entusiastas. A partir de então, não só a convidavam para os bailes, mas também para os banhos dominicais na piscina e para almoçar uma vez por semana. Meme aprendeu a nadar como uma profissional, a jogar tênis e a comer presunto de Virgínia com fatias de abacaxi. Entre bailes, piscina e tênis, viu-se de repente falando inglês. Aureliano II se entusiasmou tanto com os progressos da filha que comprou de um caixeiro viajante uma enciclopédia inglesa em 6 volumes e com numerosas ilustrações a cores que Meme lia nas horas vagas. A leitura ocupou a atenção que antes destinava aos fuxicos de namoro ou aos segredos experimentais com as suas amigas, não porque o impusesse como disciplina, mas porque já tinha perdido todo o interesse em comentar mistérios que eram do domínio público. Recordava a bebedeira como uma aventura infantil, e lhe parecia tão divertida que contou a Aureliano II, a quem pareceu mais divertida ainda. Se a tua mãe soubesse, disse a ela, sufocando de rir, como dizia sempre que ela lhe fazia uma confidência. Ele lhe havia feito prometer que com essa mesma intimidade poluía a par do seu primeiro namoro, e Meme lhe havia contado que simpatizava com um cabelo de fogo norte-americano que tinha vindo passar as férias com os pais. Que horror! Riu Aureliano II. Se a tua mãe soubesse... Mas Meme contou também que o rapaz tinha regressado ao seu país e não dera mais sinal de vida. A sua maturidade de espírito assegurou a paz doméstica.
Aureliano II, então, dedicava mais horas a Petra Cotes, e, embora já o corpo e a alma não estivessem para farras como as de antes, não perdia a ocasião de promovê-las e desencafuar o acordeão, que já tinha algumas teclas amarradas com cordões de sapatos. Em casa, Amaranta bordava sua interminável mortalha, e Úrsula se deixava arrastar pela decrepitude até o fundo das trevas, onde a única coisa que continuava sendo visível era o espectro de José Arcádio Buendia debaixo do castanheiro. Fernanda consolidou a sua autoridade. As cartas mensais ao seu filho José Arcádio não traziam mais sequer uma linha de mentira, e só escondia dele a sua correspondência com os médicos invisíveis, que lhe haviam diagnosticado um tumor benigno no intestino grosso e a estavam preparando para uma intervenção telepática. Ter-se-ia dito que, na cansada mansão dos Buendia, havia paz e felicidade rotineira para muito tempo, se a intempestiva morte de Amaranta não tivesse promovido um novo escândalo. Foi um acontecimento inesperado. Embora estivesse velha e afastada de todos, ainda parecia firme e reta e com a saúde de ferro que sempre tivera. Ninguém mais soube do seu pensamento desde a tarde em que recusou definitivamente o coronel Gerineldo Marques e se trancou no quarto chorando. Quando saiu, tinha esgotado todas as suas lágrimas. Não foi vista chorando com a subida ao céu de Remédios a Bela, nem com o extermínio dos aurelianos, nem com a morte do coronel Aureliano Buendia, que era a pessoa a quem mais amara neste mundo, embora só o pudesse demonstrar quando encontraram o cadáver debaixo do castanheiro. Ela ajudou a levantar o corpo, vestiu-o com seus enfeites de guerreiro, barbeou-o, penteou-o e engomou-lhe o bigode melhor do que ele mesmo fazia nos seus anos de glória. Ninguém pensou que houvesse amor naquele ato, porque estavam acostumados com a familiaridade de Amaranta para com os ritos da morte. Fernanda se escandalizava com o fato de ela não entender as relações do catolicismo com a vida, mas unicamente as suas relações com a morte, como se não fosse uma religião, mas um prospecto de convencionalismos funerários. Amaranta estava perdida por demais no labirinto das suas lembranças para entender aquelas sutilezas apologéticas. Tinha chegado à velhice com todas as suas saudades vivas. Quando escutava as valsas de Pietro Crespi, sentia a mesma vontade de chorar que tivera na adolescência, como se o tempo e as suas punições não tivessem servido para nada. Os rolos de música que ela mesmo jogara no lixo, com o pretexto de que estavam apodrecendo com a umidade, continuavam girando e percutindo os marteletes na sua memória. Tinha tentado afogá-los na paixão pantanosa que se permitira com seu sobrinho Aureliano José, e tinha tentado se refugiar na proteção serena e viril do coronel Gerineldo Marques, mas não conseguira derrotá-los nem com o ato mais desesperado da sua velhice, quando banhava o pequeno José Arcádio 3 anos antes de que o mandassem para o seminário, e o acariciava não como faria uma avó com um neto, mas como teria feito uma mulher com um homem, como se contava que faziam as matronas francesas, e como ela quisera fazer com Pietro Crespi aos 12 e aos 14 anos, quando o vira com a sua malha de balé e a varinha mágica com que marcava o compasso do metrônomo. Às vezes lhe doía ter deixado com a sua passagem aquele riacho de miséria, e às vezes sentia tanta raiva que espetava os dedos nas agulhas, porém mais lhe doía e com mais raiva ficava, e mais lhe amargava o fragrante e bichado goiabal de amor que ia arrastando até a morte. Nota de rodapé. Tendo sido impossível encontrar uma expressão equivalente em português ao excelente achado literário de Gabriel Garcia Marques, feito sobre o emprego regional, Antilhas, Colômbia e El Salvador, de Guaiaba, preferimos manter a imagem acrescida desta nota. A goiaba é uma fruta que bicha com muita frequência e sem apresentar marcas externas que sirvam de aviso à pessoa que come. A partir daí, da conotação afetiva de frustração que se desenvolveu no seu significado, a palavra passou a ser empregada em sentido figurado nas regiões da América Hispana, que assinalamos, com a denotação de mentira, embuste. Gabriel Garcia Marques vai aproveitar a expressividade do uso linguístico popular, recriando-o analisticamente, através principalmente da adjetivação contrastante. Fragante e aguçanado. Não só o desequilíbrio entre a caracterização eticamente positiva, fragante, e a eticamente negativa, aguçanado, entra na conta da expressividade. Também a própria escolha das palavras na série sinomímica vem a intensificar o desequilíbrio, já que fragante é um termo que pertence à tradição do clichê literário, nobre, portanto, enquanto que aguçanado
é o termo normal da linguagem agrícola sem idealização estética. A hipérbole guaiabal intensifica grotescamente a ironia da adjetivação. Nota do tradutor. Do mesmo jeito como o coronel Aureliano Buendia pensava na guerra sem o poder evitar, Amaranta pensava em Rebeca. Mas enquanto seu irmão tinha conseguido esterilizar as lembranças, ela só tinha conseguido avivá-las. A única coisa que rogou a Deus durante muitos anos foi que não lhe impingisse o castigo de morrer antes de Rebeca. Cada vez que passava pela sua casa e notava os progressos da destruição, se satisfazia com a ideia de que Deus estava ouvindo. Uma tarde, quando costurava na varanda, teve a certeza de que estaria sentada nesse lugar, nessa mesma posição e sob essa mesma luz, quando lhe trouxessem a notícia da morte de Rebeca. Sentou-se para esperá-la como quem espera uma carta, e a verdade é que em certa época arrancava botões para tornar a pregá-los, de modo a que a ociosidade não tornasse mais longa e angustiosa a espera. Ninguém se deu conta em casa de que Amaranta tecera naquela época uma linda mortalha para Rebeca. Mais tarde, quando Aureliano Triste contou que a havia visto transformada numa imagem de assombração, com a pele enrugada e umas poucas fibras amareladas no crânio, Amaranta não se surpreendeu, porque o espectro descrito era igual ao que ela imaginava há muito tempo. Tinha decidido restaurar o cadáver de Rebeca, dissimular com parafina os estragos do rosto e fazer-lhe uma peruca com o cabelo dos santos. Fabricaria um cadáver formoso com a mortalha de linho e um ataúde forrado de veludo com camadas de púrpura, e poria à disposição dos vermes em funerais esplêndidos. Elaborou o plano com tanto ódio que estremeceu com a ideia de que agiria da mesma maneira se fosse por amor, mas não se deixou aturdir pela confusão, e sim continuou aperfeiçoando os detalhes tão minuciosamente que chegou a ser mais do que uma especialista, uma virtuose nos ritos da morte. A única coisa que não levou em conta no seu plano macabro foi que, apesar das súplicas a Deus, ela podia morrer primeiro que Rebeca. E assim aconteceu realmente. No instante final, porém, Amaranta não se sentiu frustrada, mas, pelo contrário, libertada de toda amargura, porque a morte lhe concedera o privilégio de se anunciar com vários anos de antecedência. Viu-a num meio-dia ardente, costurando com ela na varanda pouco depois de Meme ir para o colégio. Reconheceu-a imediatamente, e não havia nada de pavoroso na morte, porque era uma mulher vestida de azul, com o cabelo comprido, de aspecto um pouco antiquado, e uma certa semelhança com Pilar Terneira, na época em que ajudava nos serviços de cozinha. Várias vezes Fernanda esteve presente e não a viu, apesar de ser tão real, tão humana, que numa ocasião pediu a Amaranta o favor de enfiar-lhe a linha na agulha. A morte não lhe disse quando ela ia morrer, nem se a sua hora estava marcada para antes da de Rebeca, mas sim lhe ordenou que começasse a tecer a sua própria mortalha no próximo 6 de abril. Autorizou-a a fazê-la tão complicada e primorosa quanto quisesse, mas tão honradamente como fizera a de Rebeca, e lhe avisou que haveria de morrer sem dor, nem medo, nem amargura, ao anoitecer do dia em que a terminasse. Tentando perder a maior quantidade de tempo possível, Amaranta encomendou as meadas de linho e ela mesma teceu a fazenda. Fez-o com tanto cuidado que somente este trabalho levou 4 anos. Em seguida, iniciou o bordado. À medida que se aproximava o fim irremediável, ia compreendendo que só um milagre permitiria que prolongasse o trabalho para além da morte de Rebeca. Mas a própria concentração lhe proporcionou a calma que lhe faltava para aceitar a ideia de uma frustração. Foi então que entendeu o círculo vicioso dos peixinhos de ouro do coronel Aureliano Buendia. O mundo se reduziu à superfície da sua pele e o interior ficou a salvo de toda a amargura. Doeu-lhe não ter tido aquela revelação muitos anos antes, quando ainda seria possível purificar as lembranças e reconstruir o universo sob uma luz nova e evocar sem estremecer o cheiro de alfazema de Pietro Crespi ao entardecer, e resgatar Rebeca do seu ambiente de miséria, não por ódio nem por amor, mas pela compreensão sem limite da solidão. O ódio que percebeu certa noite nas palavras de Meme não a comoveu porque a ofendesse, mas porque se sentiu repetida em outra adolescência que parecia tão limpa como devia ter parecido a sua, e que, entretanto, já estava viciada pelo rancor. Mas na época já era tão profunda a conformidade com seu destino, que nem sequer a inquietou a certeza de que estavam fechadas todas as possibilidades de retificação. O seu único objetivo foi terminar a mortalha. Em vez de retardá-la com preciosismos inúteis, como fizera a princípio, apressou o trabalho.
Uma semana antes, calculou que daria o último ponto na noite de 4 de fevereiro, e, sem revelar o motivo, sugeriu a Mamie que antecipasse um concerto de clavicórdio que tinha previsto para o dia seguinte.